Não apenas o CAD não tem competência para impor restrições ou sanções às atividades monopolizadas constitucionalmente e legalmente pela União, como a tentativa de impor a venda de ativos à Petrobras como parte do termo de compromisso de cessação de prática firmado em 11 de junho de 2019, é uma clara violação da legalidade por parte do CAD e da Petrobras. A cláusula segunda do referido termo estipula que a Petrobras se compromete a alienar integralmente até o final de 2021 ao menos 8 refinarias, metade do seu parque de refino instalado. Foi privatizada completamente a refinaria Landolfo Alves, na Bahia, e estão em processo de conclusão as vendas da refinaria Isaac Sabá, em Manaus, da Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste, em Fortaleza, e da Unidade de Industrialização de Xisto, no Paraná. A diretoria da Petrobras tenta ainda privatizar a refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, a refinaria Gabriel Passos, em Minas Gerais, a refinaria Presidente Getúlio Vargas, no Paraná, e a refinaria Alberto Pasqualini, no Rio Grande do Sul. No entanto, essa venda de ativos jamais poderia ter sido imposta pelo CAD por meio de termo de compromisso de cessação de prática, muito menos aceita pela Petrobras. Trata-se de uma violação expressa à lei do Programa Nacional de Desestatização. O artigo 3º da referida lei determina que as atividades de competência exclusiva da União, segundo o artigo 177 da Constituição, como o refino de petróleo, estão excluídas da alienação ou transferência de ativos previstas no Programa Nacional de Desestatização. Ou seja, a privatização ou alienação de ativos das empresas que exerçam as atividades de competência exclusiva da União previstas no artigo 177 da Constituição, no caso, o refino, estão vedadas expressamente por lei. Se a Lei número 9.491 de 1997 proíbe um termo de compromisso de cessação de prática firmado entre uma autarquia vinculada ao Ministério da Justiça e uma sociedade de economia mista vinculada ao Ministério das Minas e Energia, não pode autorizar. Um ato administrativo não pode prevalecer sobre uma lei. No presente caso, estamos diante de uma explícita violação ao disposto na Constituição e em várias leis vigentes no país. A atuação do CAD e da Petrobras viola a legalidade, firmando documentos nulos de pleno direito que podem trazer sérios impactos econômicos não apenas para os acionistas da Petrobras, mas para toda a sociedade brasileira. Em suma, não há previsão legal de instauração de procedimento investigativo com finalidade sancionatória contra a Petrobras por ter exercido sua competência constitucional e legal de desenvolver as atividades do monopólio da União no setor de refino de petróleo.
Não bastasse isso, a Lei de número 9.491 de 1997 proíbe expressamente a alienação ou transferência para a iniciativa privada às empresas estatais que exerçam atividades de competência exclusiva da União, de que trata, entre outros, o artigo 177 da Constituição. Qualquer ato tendente a impor medidas restritivas ao exercício do monopólio constitucional do refino, inclusive a venda de ativos, é abusivo e, portanto, nulo, pois fora dos limites de competência dos órgãos da defesa da concorrência. É possível a renacionalização da Petrobras e da Eletrobras? Qual a base jurídica que permite anular as privatizações? Para a reversão deste quadro e a reconstrução do aparato estatal brasileiro destruído nos últimos anos, a nacionalização ou reestatização de vários setores privatizados ou alienados se fará necessária. Para tanto, em termos jurídicos, não há nenhum empecilho na Constituição Brasileira de 1988. A Constituição encarregou o legislador ordinário da tarefa de decidir se efetua ou não as nacionalizações. O artigo 173 da Constituição de 1988 diz respeito à exploração direta pelo Estado de atividade econômica, não à excepcionalidade da intervenção estatal no domínio econômico. Isto porque há vários outros casos de exploração estatal direta de atividade econômica previstos no texto constitucional, cuja prestação é dever constitucional do Estado. O disposto no artigo 173 autoriza o Estado a explorar diretamente a atividade econômica quando esta for necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Cabe ao Estado, portanto, a decisão sobre a quantidade de recursos destinada para a reprodução do capital e sobre a quantidade dirigida a atender os objetivos sociais previstos nas fórmulas emancipatórias da Constituição. Em termos de direito internacional, não há restrição alguma à reestatização ou nacionalização, especialmente de setores estratégicos. Desde a aprovação da Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, número 1803, de 14 de dezembro de 1962, a resolução sobre a soberania permanente dos Estados sobre os recursos naturais, entende-se que cada Estado tem o direito de regular de forma que entender melhor sobre o tratamento ao capital e ao investimentos estrangeiros, bem como, se necessário, de expropriá-los ou nacionalizá-los, de acordo com as normas vigentes. Mas a principal determinação da soberania permanente sobre os recursos naturais é o reconhecimento de que os Estados têm o direito de dispor de seus recursos naturais e riquezas para utilizá-los em seu processo de desenvolvimento nacional e para o bem-estar de seu povo.